Mano, na moral, esse desenho não faz o menor dos sentidos. Cara, acho que você tem razão. Não sei como esse dia pode ficar mais estranho. E começou. O Incrível Mundo de Gumball é um desenho maravilhoso que marcou a infância de muita gente. E porventura é aquele que proporciona piadas que são simplesmente sensacionais. Porém, como acontece em todas as mídias que são trazidas aqui pro Brasil, algumas ou perdem o sentido original ou ficam cenas completamente sem sentido. E é exatamente sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Piadas que perderam o sentido na dublagem brasileira em O Maravilhosamente Estranho Mundo de Gumball. Beleza, então vamos lá. Quinta temporada, episódio 2. Em um momento bem perto do final do episódio, o Darwin usa uma expressão que é bem americanizada. Okay, let's nip this in the butt while there's still time. Did you just say nip it in the butt? Yeah. It's nip in the bud, dude. No, it's nipping in the butt. Like a crab. Vamos lá, é uma expressão bem difícil de explicar porque só existe lá fora. Pelo menos eu acho, né? Mas a expressão é nip in the bud. E o trocadilho é porque o Darwin fala nip in the butt. Butt é bumbum em inglês. A palavra nip significa beliscar, mas nessa frase ela acaba ganhando o sentido de cortar. E outro trocadilho, porque ele fala nip in the butt like a crab, como um caranguejo. Outro trocadilho por essa palavra ter esses dois sentidos. Já em português, essa cena tem uma piada que funciona, mas não totalmente. Tá bom, vamos resolver o menino enquanto dá tempo. Você disse resolver o menino? É? É resolver o pepino, cara. Não, é resolver o menino. Quer apostar? Esse quer apostar não ficou legal, não fez muito sentido não. Quem adaptou essa cena fez o possível, mas pra mim ficou um pouquinho esquisito. Não que tivesse muito o que fazer nessa tradução, até que passa. E o pior nem é isso, porque antes dessa cena tem uma que faz menos sentido ainda. Os nossos protagonistas estão fazendo uma tentativa de hipnose, até que o Darwin fala que não tem como isso funcionar, e o Gumball fala isso. And when I snap my fingers, you will be friends with NIEs. There's no way that's gonna work. Oh, bite me. Acontece que bite me é uma expressão relativamente comum na língua inglesa, normalmente para demonstrar indignação ou falta de paciência, como nessa cena. Eu apenas acho que isso seria algo como deixa pra lá. Só que traduzir essa frase para isso não faria sentido com a piada da cena. Resultado que fizeram, simplesmente não adaptaram, porque senão ia perder o sentido da piada, só que perdeu o sentido de qualquer jeito. Porque essa expressão não existe aqui, pelo menos eu não conheço. Então acabou que ficou assim. E quando eu estalar os dedos, você vai ser amigo da Anaís e... Não tem como isso funcionar. Ah, morde aqui. Partindo agora para a temporada 3, episódio 2. Um episódio que eu gosto bastante, papo reto. Nas primeiras cenas do episódio A Fã, nós vemos Gumball e Darwin correndo desesperados para a fábrica de arco-íris. Até que depois de várias interrupções da Sarah, eles acabam perguntando o que ela quer. Oh, hey guys. What? I just wanted to say it's nice to see you. É uma piada extremamente fácil de entender. O normal seria It's nice to see you. Só que como ela é um sorvete, ela disse It's ice to see you. Moleza, super fácil de entender. Agora, como ficou essa cena em português? Oi, meninos. Fala! Eu só queria dizer que foi bom ver vocês! Só não tem piada, mas também, né? Como é que eles fariam um trocadilho com gelo e foi bom ver vocês em português? Mas vou falar, acho que o fato de não ter piada nenhuma deixou a quebra de expectativa melhor ainda do que a cena original. Mas eu quero saber de vocês também. Deixem aí nos comentários o que vocês acham dessa cena em português e em inglês. Agora voltamos para a quinta temporada, só que dessa vez para o episódio 24. A dieta foi o episódio em que rendeu um dos melhores memes de Gumball. Mas não estamos aqui para falar do Ricardo Bombado, mas sim para falar sobre a confusão de codinomes do Gumball e do Darwin que gerou essa cena maravilhosa. Dedo de peixe na escuta. Repito, dedo de peixe. Peixe na escuta. Tudo quieto aqui, repito. Tudo quieto aqui, corcunda noturna. É coruja noturna. Porém, essa cena, apesar de ser muito boa, não faz muito sentido, porque tentaram manter a fidelidade da cena original e conseguiram na medida do possível. Apesar de não me descer muito o fato de que o Darwin confundiu as palavras corcunda e coruja. Essa cena ficou muito boa, claro, só que com uma pegada diferente da que foi feita no original. Fish finger, do you copy? I repeat, fish finger, do you copy? All quiet here. I repeat, all quiet here, Night Owl. It's night.
Owl significa coruja, só que Towel significa toalha. Então no original, Darwin chamou o Gumball de toalha noturna e não de coruja noturna. Enfim, apesar de ter ficado diferente, foi uma boa forma de contornar, já que não dava pra fazer exatamente igual ao original. Bom, se já é ruim em momentos em que a dublagem não funciona muito bem, imagina quando nem dublagem tem. Isso aconteceu algumas vezes, mais do que deveria, como no episódio O Tédio. Nesse caso que eu vou mostrar agora, até pensei que era pra ser assim mesmo, mas não, porque no original tem falas. Yep, I'm pretty sure this is the one. E em português ficou vazio, quase que literalmente. Legal, bem compreensível essa fala, entendi tudo. Agora falaremos de um episódio que eu gosto bastante. Quinta temporada também, 7º episódio, O Golpe. A lenda do terrível Gargaró. Começando pela cena em português, o Gumball tá falando Gargaró e vai história, vem história. Até que chega a parte que a senhorita Simi vai dar a nota pra ele. Nem assustou. Eu vou dar um... Um 10? Jura? Não, eu quis dizer... Não faz sentido ele ouviu lá gritando e pensou o quê? Tirei um 10? Mas faz sentido quando você lembra como é que é representado o sistema de notas fora do Brasil, principalmente nos Estados Unidos. Aquela coisa bem americanizada mesmo, sabe? Yeah, that wasn't scary. I'll give it a... An A? Really? No, I meant... Ah, agora sim fez sentido, pô. A senhorita Simil gritou e o Gumball pensou o quê? Tirei um A? Maravilha. Agora sim deu pra pegar a piada da cena. Mas lembrem-se, nunca brinquem com o Gargaró. Agora voltamos para os primórdios do desenho. Lá na primeira temporada, no 6º episódio, um episódio extremamente nostálgico que é o do vestido. Esse episódio é muito engraçado, é um dos melhores da primeira temporada. Só que ele tem uma cena que infelizmente perdeu completamente o sentido na dublagem brasileira. É bem no comecinho, quando o Gumball tenta inventar um nome pra criar outra identidade. A cena em português todo mundo já conhece, então eu vou mostrar primeiro como é que é a piada original. Vou mostrar como que ela é construída e executada de uma maneira, cara, inacreditável. Think of a name. Gum. Ball. Oops. Egg. Morning. Wobble. Underpants. Entenderam? Ele falou gun de chiclete e ball de bola, na tentativa de inventar o nome, só que ele acabou se entregando e falando o nome dele. E na cena seguinte ele fez isso de novo. Gum. Ball. No. Wig. Battle axe. Ninja. E essa piada não era possível de fazer em português, então ficou na tradução literal mesmo. Pensa no nome. Chiclete, bola, ovo, Oi. balanço, cueca. Mas eu amo essa cena de qualquer jeito, então não vai ser isso que vai me fazer mudar de ideia. Agora, saindo dos primórdios, vamos voltar diretamente para a 6ª temporada no episódio A Rival. Episódio excelente, diga-se de passagem. A cena cujo qual estou me referindo não é aquela que ficou relativamente famosa, mas sim o momento em que o Gumball e o Darwin estão brincando com a Anaís bebê. Eles ficam lá repetindo, cadê o bebê? E acabam sendo surpreendidos por uma coisa bombástica, né? Literalmente. Cadê o bebê? Ah, qual é? Cadê o... Bom, Cadê o boom não parece uma frase que faz muito sentido. Então como será que é no idioma original? Peekaboo! Ah, come on. Pika... Boom. Agora tá explicado, Peekaboo virou Peekabum. A mudança foi só o ganho de uma letra no final da palavra. Mas aqui no Brasil, cadê o bebê virou cadê o boom. Bom, apesar disso tudo, a dublagem brasileira continua sendo a melhor do mundo inteiro. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Esse foi um dos vídeos mais complicados de fazer que eu já fiz nesse canal. Achar e juntar todas essas cenas não foi uma tarefa fácil. Então, por favor, não esqueça de fortalecer com o seu gostei, com a sua inscrição aqui embaixo. Eu acho que eu vejo vocês na próxima. Valeu e falou! Mano, e nós vivemos felizes para sempre. Eu tenho uma ideia melhor. O que é isso? Tá fazendo o quê? Participaram deste episódio.